Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Louvado seja o nome do Senhor, estamos de volta com essa série de vídeos, em poucos minutos, respondendo algumas dúvidas de alguns irmãos. Nessa ocasião, eu quero estar lendo aqui, em 2 Coríntios, no capítulo de número 14, aqui no verso de número 34, que diz, em diante: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre de vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém? Então, por estes versos que eu tenho lido aqui, você já sabe do que é que nós vamos estar falando. O ministério feminino. Simplesmente isso, o que é que a Bíblia diz. Eu sei que há muitos vídeos na internet sobre esse assunto, mas esclarecendo para alguns que nos perguntam, eu acredito que Deus ele pode fazer com que esta voz alcance algum coração que pertença a Ele. Olha só, é um assunto bastante debatido, como eu já tenho mencionado, é um assunto polêmico, porque é um assunto de interesse de muitos, mas o que interessa para a igreja é o que diz a palavra do Senhor, e nós ficamos com o que diz a palavra do Senhor. Agora, a primeira coisa que você, meu irmão, minha irmã, tem que observar é o livro de Apocalipse e o livro de Gênesis, ou o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, com a Bíblia fechada, porque eu acredito que você já leu não só uma vez a Bíblia, e você pode olhar e ver e se perguntar aonde é que Deus tem chamado uma mulher para o ministério sacerdotal. No livro de Gênesis, você encontra alguma mulher sendo chamada? No livro de Gênesis, nós encontramos o velho Abraão. No livro de Êxodo, Número, e assim vai. Deus tem chamado homens, por exemplo. Deus chamou Moisés para ser o seu profeta. Deus chamou Elias, Jeremias, e assim vai. Então, quando nós chegamos nos levitas, nós encontramos apenas homens para servir no ministério sacerdotal. Não tinha nenhuma mulher. E nós vamos descendo até chegar no livro de Malaquias, você não consegue ver Deus chamando nenhuma mulher. Nós encontramos, aliás, 2 mulheres no ministério sacerdotal, mas este não é um bom exemplo para você, minha irmã, e nem para o pastor da sua igreja estar te ensinando, que era Jezabel e Atalia. Essas 2, elas não são um bom exemplo para você. Essas 2 nós encontramos como um ministério aí sacerdotal. Elas eram sacerdotisas, né, de Baal. Agora, nós encontramos juíza, nós encontramos rainha, mas esses não são ministério, ou na verdade esse não é o ministério sacerdotal. Veja, quando nós adentramos no Novo Testamento, nós encontramos o precursor de Jesus Cristo, né? O precursor de Jesus Cristo, aliás, na verdade, que este também ele não chamou uma mulher. Este é João Batista, e você conhece bem. E de repente se apresenta o Cristo, e o Cristo vai e chama 12 apóstolos, e também não tem nenhuma mulher no meio deste chamado. Depois ele convoca 70 discípulos para saírem de 2 em 2 aldeias, entrando em cidades ali, pregando o evangelho, mas você não vê citando nenhum nome ou mencionando o nome de uma mulher para esse trabalho. Agora, eu não estou dizendo que mulheres não acompanhavam. No livro de Lucas, no capítulo 8, você vai encontrar que algumas mulheres acompanhavam Jesus e abençoavam o ministério do Senhor com suas fazendas. É assim que a Bíblia diz, mas não como uma
pregadora, uma ensinadora da palavra ou uma chamada para ser alguém que trabalhasse nesse ministério. Não, nós não encontramos. A mulher tem o seu lugar nas Escrituras honrado por Deus. O lugar dela não é nos púlpitos. O lugar dela não é nas estradas e nem nas praças ensinando a palavra de Deus. Você não consegue encontrar. Tudo bem. Quando nós caminhamos um pouco ali, principalmente no livro de Atos, nós encontramos o apóstolo Pedro mandando fazer uma reunião e convocar e escolher 7 varões cheios do Espírito Santo para servirem as mesas. E não encontramos nenhuma mulher. Encontramos 2 varões para serem evangelistas, e este é o apóstolo Paulo e Barnabé. Chegamos no livro de Apocalipse, nós encontramos 24 tronos e 24 anciãos assentados sobre esse trono, e lá também não tem nenhuma mulher. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é clara em dizer assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E no livro de 1 Timóteo, a palavra de Deus, você já conhece, sabe, mas eu quero estar lendo aqui, para não ficar apenas na minha palavra, no capítulo 2, a partir do verso de número 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se atavilhem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Olha só, as mulheres que servem a Deus é com boas obras. Lembra de Susana? Se lembra de Maria, que seguia Jesus? No capítulo 8 de Lucas. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Agora, as pessoas eles acabam juntando tudo isso aqui, e eles não entendem que antes, que depois da palavra ensine, tem uma vírgula. Ensinar o quê? Ensinar o marido o quê? Está falando da igreja. Nós encontramos que a Bíblia diz que as mulheres, elas devem ser boas donas de casa, a ensinar as mais velhas a serem boas donas de casa e a amarem os seus filhos. Nós encontramos na Bíblia mulheres ensinando a crianças, a seus filhos, a palavra de Deus. Agora, na igreja, ele diz que a mulher deve estar em silêncio. Ele responde por quê. Olha como é simples. Por que que a mulher ela não foi dada esse direito do ministério sacerdotal? Talvez você nunca parou um pouco para pensar e olhar aqui direitinho, que diz: por que primeiro foi formado Adão? Olha a ordem de Deus. Quem é que Deus forma primeiro? Ele diz aqui que é Adão. E lá nós vemos que quem aparece primeiro é Adão. Depois Deus forma a Eva de uma costela de Adão. Então Deus, irmãos, ele trabalha em cima de uma ordem. Deus não é Deus de confusão. Quem faz uma confusão são as pessoas. Agora Deus não. Então eles dizem que está na graça e agora é na graça, mas fizeram da graça, de fato, uma desgraça. Eles misturaram, bagunçaram toda a palavra de Deus. Eu citei para você todo o Antigo Testamento e depois entrei no Novo Testamento, falando se Deus tinha chamado uma mulher para o ministério e nós não encontramos nenhuma delas. Depois encontramos aqui em Coríntios, e o apóstolo Pedro diz que a mulher deve ganhar o marido sem palavras. Se alguma mulher tem marido descrente, que seja ganho sem palavra, apenas com as suas boas obras, com o seu ato. Estou citando a palavra. Alguns dizem que somos machistas, mas primeiro talvez você chamou Deus de machista, porque está aqui na sua palavra. Então as pessoas enxergam aqui nesse verso cultura, enxergam aqui que era apenas nessa tal igreja, eles dizem,
é que era o apóstolo Paulo, que não foi Jesus Cristo que falou. Então, você vê uma série de invenções em relação a este verso e a outras passagens, porque não quer aceitar. Mas é muito mais fácil ficar com o que diz a palavra. Imagine uma mulher, dona de casa, né? Tem seus filhos e ela é uma pregadora. Então ela sai para pregar, deixa os seus filhos com o marido ou com a empregada. Não é assim? Você acha que Deus não tem sabedoria? O ministério da palavra Deus deixou para homens. Você veja aqui, veja só que interessante. Ele diz aqui, olha, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Não é pregando a palavra que a mulher vai ser salva. Agora, você encontra aqui, ainda no livro de 1 Timóteo, aqui, ó. Os presbíteros que governem bem, se estimado por digno de duplicada honra, os presbíteros, fazendo menção de homens. E todas as passagens que você vê falando de presbíteros e de diáconos, está falando de homens. Você não vê em nenhum lugar fazendo menção sobre mulher. Então, no capítulo 5, a partir do verso 17, diz os presbíteros. Você não vai encontrar nenhuma passagem dessa mencionada a uma mulher. Então, eu não quero aqui estar chateando ninguém, não quero aqui estar contendendo com ninguém, mais uma vez, eu estou apenas citando o que diz a palavra. Você tem todo o direito de crer naquilo que você quer e viver, mas estou falando para a igreja, porque a palavra de Deus, ela importa para a igreja do Senhor, é apenas isso. Esse vídeo aqui, eu vou fazer um outro vídeo, não vai dar para a gente estar falando, que os minutos já estão se aproximando, todo o assunto, mas eu quero estar apontando algumas passagens que alguém diz, e essa Ifebe, e Débora, e Priscila. Eu vou estar falando um pouco sobre esse assunto, para que você pode também estar aí observando. Que Deus pode te abençoar, possa te abençoar e te dar muita saúde, muita graça. E que Deus possa abençoar a tua casa. Que essas palavras, elas possam ser de um bom proveito para ti. Porque são as palavras de Deus, não são minhas. Que Deus te abençoe. Graças a Deus.